E aí galera, aqui é o professor Fernando e hoje iniciarei um conjunto de assuntos referente ao período entre guerras. Mas professor, que período é esse? É o período que corresponde aos seguintes acontecimentos: crise de 29 e regimes totalitários. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o canal. Vamos lá então para o vídeo? Vamos começar a falar da crise, vamos trabalhar o conceito de crise econômica. Então, uma crise econômica é basicamente um desequilíbrio entre produção e consumo, quase sempre localizado em setores isolados da economia. Esse desequilíbrio sempre ocorreram mesmo antes do capitalismo, quando acontecer, por exemplo, a escassez súbita de um bem, provocada quase sempre por fatores naturais, como seca, inundações, epidemias, etc. Ou acontecimentos sociais, como guerras e revoluções. Na história de todo o sistema capitalista, as crises econômicas se caracterizaram inicialmente pelo excesso de produção em relação à demanda. Há mais produtos do que consumidores dispostos a adquiri-los. Esse excesso de produção quase sempre ocorre primeiro no setor de bens de capital, bens que servem para a produção de outros bens, especialmente de consumo, como por exemplo máquinas, equipamentos, materiais de construção, instalações industriais, etc. Para depois migrar ao setor de bens de consumo, como por exemplo automóveis, eletrodomésticos, etc. Em consequência, há uma queda brusca da produção, falência de empresas, desemprego em massa e a consequente redução de salários, preços e lucros. Em relação aos Estados Unidos, ao longo de toda a década de 1920, a economia dos Estados Unidos teve um crescimento acelerado, o que possibilitou a expansão da produção das indústrias do campo. Nos primeiros anos da década de 1920, essa produção era exportada para países europeus, garantindo os lucros das empresas estadunidenses. A partir de meados da década de 1920, os países europeus começaram a reorganizar suas economias e reduziram as importações dos Estados Unidos. As empresas estadunidenses, porém, continuaram a crescer e a produzir cada vez mais. Como existia muita desigualdade econômica e social nos Estados Unidos, uma grande quantidade de pessoas não tinham dinheiro e não podiam consumir a produção dessas empresas. Isso provocou então, clarinha, prejuízos e problemas econômicos. E em 1929, a situação financeira das empresas já era muito grave. Muitas delas faliram. Para evitar falência, as empresas começaram a demitir seus funcionários e a fechar as fábricas. Fazendeiros também tentaram diminuir a produção e gastar menos. No entanto, isso agravou a situação. As pessoas que perdiam seus empregos não tinham dinheiro para consumir, o que aumentava as dificuldades das empresas. Além disso, a crise de superprodução não era o único problema dos Estados Unidos. Cada vez mais as pessoas então investiam dinheiro na bolsa de valores e o preço das ações subia rapidamente. Comprar ações naquele período parecia uma forma de enriquecer rapidamente, uma vez que havia a crença generalizada na valorização contínua das ações. Portanto, pode afirmar que a crise de 1929 teve início no sistema financeiro. O que é isso? O segmento do sistema econômico formado pelo conjunto de instituições públicas e privadas, especializadas em viabilizar a compra e venda de ações e títulos diversos. Na chamada Quinta-feira Negra, em 24 de outubro de 1929, que a história registra como o dia de pânico na Bolsa de Nova York, o grande crack da Bolsa de Nova York. Era um momento então de euforia, de intensa especulação na Bolsa. Quando dizemos especulação, nos referimos às operações financeiras que visavam obter lucros para a compra e venda de papéis, cujo valor oscila conforme o desempenho do mercado. Os valores desses papéis estavam em um nível elevadíssimo, despropositado, fora da realidade. De repente, naquela quinta-feira, 70 milhões de títulos foram jogados no mercado, mas não encontraram quem as comprasse. Sem demanda pelos papéis, os preços das ações e dos títulos em negociações despencaram, gerando inacreditável onda de desconfiança, completamente irracional, e produzindo uma reação em cadeia sem precedentes. As desconfianças com o acontecimento da Bolsa espalhou-se para outros ramos da atividade econômica, atingindo a produção.
Os bancos congelaram os empréstimos, as fábricas começaram a parar por falta de crédito, a renda nacional passou a cair, a demanda se retraiu ainda mais e as empresas se viram com estoques enormes. Os preços dos produtos caíram vertiginosamente e os lucros então despencaram. A economia começou a ficar paralisada e com uma bola de neve as falências sucederam e milhões de trabalhadores perderam seus empregos. Quando a crise, então, atingiu proporções internacionais, o comércio mundial ficou reduzido a 1/3 do que era antes de 1929. No Brasil, o principal efeito da crise manifestou-se na queda vertical dos preços de café, levando o governo federal a comprar grande parte das safras e destruir 70 milhões de sacas do produto, para diminuir os estoques e tentar aumentar o preço. Tentando proteger suas próprias economias, os países aumentaram suas taxas alfandegárias, o que reduziu ainda mais o comércio internacional. E em todas as economias, coube ao Estado instituir mecanismos para controlar a crise e reativar a produção. Nos Estados Unidos, por exemplo, contudo, o presidente Herbert Hoover manteve-se inflexível, preferindo deixar que o próprio mercado se regulasse, autossaneando seu desequilíbrio. Uma tese defendida pelos liberais radicais, mas que provocou uma crise social sem precedentes. Mas, em 1933, com a eleição de Franklin Delano Roosevelt, é que se aplicou de forma contundente a intervenção do Estado na economia, por meio de um programa chamado New Deal. Que New Deal, na tradução literal, quer dizer o quê? Um novo acordo. É assim, surgiu com base no pensamento do economista John Maynard Keynes, segundo o qual, em determinados períodos, o Estado deve intervir sim na economia, procurando regular. Foi o que Roosevelt fez, intervindo em todo o sistema produtivo. Primeiramente, criou o audacioso plano de obras públicas com o objetivo de garantir empregos à população e depois controlou o sistema financeiro e desvalorizou o dólar para favorecer as exportações. Também criou previdência social a fim de proteger os trabalhadores e a administração da recuperação nacional com o objetivo de induzir os empresários a estabelecer entre si acordos sobre preços, salários e programas de produção, eliminando assim a livre concorrência. Beleza? Galera, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilhe e se inscreva no canal, tá? E ajude o canal se possível. Espero vocês no próximo vídeo. Fui!